Olá, alunos! Hoje vamos dar início à nossa quarta e última aula. Nessa aula você irá aprender sobre os tipos de perspectivas, desde a cônica, a cavaleira e a isométrica, além de tolerância dimensional. Bem, as perspectivas, eu pegando um cubo desenhado em diferentes tipos de perspectivas, podemos dividi-las em cônicas e cilíndricas, assim como nas projeções. A perspectiva cônica, embaixo temos a imagem, no final vai me convergir para um ponto. Na perspectiva cavaleiras, cilíndricas ou paralelas, nós podemos dividi-las em cavaleira, isométrica, dimétricas e trimétricas. Bem, a perspectiva cavaleira, uma face, dois eixos, são paralelos ao quadro, como a gente consegue ver na imagem abaixo. A perspectiva isométrica, as três faces, os três eixos, elas têm a mesma inclinação em relação ao quadro. É a perspectiva mais usada no desenho técnico em relação na nossa área, que é da mecânica. A dimétrica, uma das faces ou um eixo, tem inclinação diferente das outras em relação ao quadro. E a trimétrica, as três faces, três eixos, estão diferentes e inclinadas em relação ao quadro. Bem, as perspectivas é um recurso que usamos em desenho para representar um objeto tridimensional, onde tem a largura, altura e profundidade, no plano. No plano nós temos duas dimensões. Os tipos, as mais utilizadas, na cavaleira isométricas, temos também a bimétricas. Eu quero que vocês percebam nesse quadro que na cavaleira e na bimétrica, uma das dimensões, como largura, altura e profundidade, elas vão alterar. Vou dar um exemplo da cavaleira a 30 graus, a largura é 1:1, a altura 1:1, mas a profundidade ela já consegue ter uma deformação, ela já não é a mesma na verdadeira grandeza. Enquanto que na isométrica, a largura, a altura, a profundidade, elas permanecem a mesma, elas não sofrem alteração. Por isso que ela é mais utilizada no desenho técnico, também dentro da mecânica. A cavaleira resulta na projeção cilíndrica oblíqua, estando o objeto com uma face paralela ao quadro. A face que está paralela ao quadro não sofre redução de dimensões, altura e largura, porém a profundidade sofre uma redução e isso já pode interferir um pouco em relação ao nosso desenho técnico e mecânico, que é um desenho às vezes de precisão. Bem, aqui também já está mostrando o quadro da cavaleira, onde tem os coeficientes de redução das escalas dos eixos, largura, a altura vai permanecer iguais, mas a profundidade ela vai alterar de acordo com a angulação dessa minha perspectiva cavaleira. A cônica é a que representa o objeto de maneira mais real. Esse tipo de perspectiva é mais usada pelos arquitetos e decoradores, para dar uma imagem mais fiel. Como eu falei, ela vai convertir para um ponto final, um ponto de fuga. Já a perspectiva adimétrica, nesse tipo de perspectiva, apenas dois ângulos são iguais. Também eu já tenho alguma alteração na minha largura, na minha altura ou na minha profundidade. A trimétrica, nesse tipo de perspectiva, os ângulos das arestas, altura, largura e profundidade, os três são diferentes. E por fim, nós temos a perspectiva isométrica. Nesse tipo de perspectiva, os três ângulos são iguais e o processo de representação tridimensional, em que o objeto se situa num sistema de três eixos coordenados. Então, essa é a melhor representação para o desenho técnico, dentro da mecânica, onde eu tenho três eixos, esses eixos coordenados, onde eles estão equidistantes um do outro em relação ao ângulo de 120 graus. O desenho em isométrico, você deve utilizar o par de esquadros, onde um dos esquadros, a soma dos ângulos 180 graus de um triângulo, eu tenho um ângulo de 90, um ângulo de 60 e o ângulo de 30 graus. É a base dessa face com a quantidade 2. Então você vê que o esquadro, que tem a ponta mais fina, é essa direção da parte inferior à superior, onde eu vou utilizar dentro da minha perspectiva isométrica. E eu posso traçar tanto em relação ao eixo X, o eixo Y e ao eixo Z, transformando uma imagem tridimensional
né, conseguindo representar a imagem tridimensional com largura, profundidade e altura dentro do meu plano, que é a minha folha que tem apenas 2 dimensões. Né? Aqui a figura mais fácil, melhor de representar dentro da perspectiva é o cubo, para você ter uma melhor ideia de altura, de largura e de comprimento. E essas 3 variáveis que eu falei, as dimensões, são os eixos coordenados que eu vou utilizar rotacionando o meu esquadro. Aqui a gente vai tentar fazer uma construção de uma perspectiva isométrica. Aqui já é a minha perspectiva final isométrica, inclusive ela está cotada, né? Cotei as partes mais importantes desse meu desenho. Primeiro passo, traçar os eixos isométricos com o uso dos instrumentos. Instrumentos que eu vou utilizar agora na perspectiva isométrica são os esquadros. Primeiro, faça linhas fracas. Aqui nós fizemos 3 linhas, que foi os 3 eixos coordenados. Após fazer essas linhas, né, usando os eixos isométricos para a marcação das dimensões do objeto. Fiz as marcações, né, faço tracinhos ou alguns pequenos pontos para marcar aonde é. O terceiro passo, por meio de retas paralelas, né, ao eixo, fechar o volume do objeto. Então eu fiz as minhas primeiras três linhas, né, marquei o tamanho delas correto e continuei fazendo retas paralelas. Retas em relação ao eixo X, o eixo Y e ao eixo Z, até fechar o volume do meu objeto. O quarto passo, usar os eixos isométricos, né, para a marcação das dimensões parciais dos objetos. Também faço a marcação para me fechar esse volume e posso até, inclusive, ir apagando as minhas linhas em excesso. O quinto passo, por meio das retas paralelas, né, ao eixo complementar, eu vou complementar o volume do meu eixo, onde eu faço as marcações dessa parte que foi retirada do volume e já vou fazendo marcações e traçando linhas. Por fim, né, apagar as linhas que sobraram e reforçar os contornos visíveis. Então isso, né, essa será a nossa imagem, o desenho final da perspectiva isométrica. Né? Essa perspectiva isométrica, você vai ter que utilizar os esquadros, vai rotacionando esses esquadros nas direções dos eixos que são usados, X, Y, Z, traça-se as linhas, né, o ideal que sejam linhas mais estreitas possíveis, né, linhas bem finas, e traça as linhas, vai fazendo as marcações, fazendo as outras linhas que são paralelas a elas, até formar ou terminar o seu objeto. Após terminar o seu desenho, você apaga as linhas que sobraram, né, as linhas que às vezes você pode também ter errado, e por fim reforçar os contornos visíveis do seu desenho, deixando uma padronização de linhas, onde todo o contorno de viu que são as linhas, a linha contínua larga, você deixa ela na mesma proporção para ficar um excelente desenho. E nós também temos a perspectiva isométrica de circunferência, onde a perspectiva isométrica de uma circunferência, ela é uma elipse. Como sua construção não pode ser executada por instrumentos usuais, você não, com o compasso que a gente usa nas projeções, nós não conseguimos fazer aqui já na perspectiva com ela, recomenda-se a substituição da verdadeira elipse por uma oval regular, ou chamado de falsa elipse de 4 centros. O que deve ser feito? Deve ser seguido, né, um passo a passo para você ter sucesso em relação a essa perspectiva isométrica de uma circunferência. Primeiro, construir um quadrado isométrico, né, ABCD, lados ABCD, cujo lado é igual ao diâmetro da circunferência. O lado do meu quadrado tem que ser igual ao diâmetro da minha circunferência. Segundo, determinar os pontos médios, né, que é o ponto médio 1, 2, 3 e 4 dos lados do quadrado, que são os pontos de tangência da falsa elipse. Terceiro passo, unir os vértices dos ângulos obtusos do quadrado isométrico aos pontos médios opostos a eles, que é a linha do ponto A até o ponto médio 2, do ponto A até o médio 4, do ponto C até o ponto médio 1, do ponto C até o ponto médio 3. Determinado os pontos E e F. Nessa interseção das minhas linhas, eu vou chegar no ponto E
e também no ponto F. E o quarto passo, a partir dos vértices A e C, né, dos ângulos obtusos, traçar arcos com raio igual do ponto A até o meu ponto M4, ou até o ponto M2, e do C até M1, então do C a M3, a partir dos pontos E e F. Traçar também os arcos menores, que tem o raio dele vai ser o raio de E até M4 ou de E a M1 e o segundo de F a M2 e de F a M3. Com isso, eu vou conseguir fazer as 4 partes, né, os 4 arcos, formando no final a minha circunferência isométrica. O processo é o mesmo para as faces frontal e lateral esquerda, mudando apenas a posição do quadrado inicial. A construção de arcos de circunferência segue o mesmo processo. Então, a perspectiva isométrica da circunferência, ela deve ser seguido esse passo a passo, né? Primeiro fazer o quadrado, que o lado dele é igual ao diâmetro da circunferência, determinar os pontos médios, unir esses vértices e depois traçar os 4 arcos. No final, você apaga o excesso de linhas, né, e já está com a sua circunferência em isométrica. E por fim, nós vamos falar um pouco sobre a tolerância dimensional. Hoje é muito difícil executar peças com as medidas rigorosamente exatas, porque todo o processo de fabricação está sujeito a imprecisões. Sempre acontecem variações ou desvios das cotas indicadas no desenho, entretanto, é necessário que as peças semelhantes, tomadas ao acaso, sejam intercambiáveis, isto é, possam ser substituídas entre si sem que haja necessidade de reparos e ajustes. A prática tem demonstrado que as medidas das peças podem variar dentro de certos limites, para mais ou para menos, sem que isso prejudique a qualidade. Esses desvios aceitáveis nas medidas das peças caracterizam o que chamamos de tolerância dimensional. Aqui nós temos uma figura onde ela mostra o diâmetro de 20 e ela tem uma tolerância, né, para mais ou para menos indicado na imagem. Bem, então, com base nos assuntos discutidos, responder a quarta e última atividade. Nessa última atividade, que é a parte de perspectiva isométrica, você já pode também, após fazer os desenhos em isométrico, já utilizar os conhecimentos da aula passada, da terceira aula, e já fazer a vista frontal, superior e lateral esquerda de cada desenho. Então, vamos praticar e sucesso no desenho técnico. Obrigado.